Olá pessoal, meu nome é Ricardo Miranda, eu sou professor do Instituto de Matemática da Unicamp e sou membro do comitê organizador da Olimpíada de Matemática da Unicamp e eu vou resolver para vocês hoje a questão 3 do nível alfa desse nosso simulado no projeto OMU em casa. Então essa questão ela pede para a gente mostrar que não existe um triângulo retângulo cujas medidas sejam números primos. Então nesse caso, como a gente tem que demonstrar que algo não existe, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar supondo que existe um triângulo satisfazendo essa propriedade, né? Ou seja, um triângulo retângulo cujas medidas dos lados são números primos, e vamos tentar chegar no absurdo, vamos tentar chegar numa inconsistência matemática aí. Então a gente vai supor que existe, né? Então eu vou desenhar o triângulo aqui, vou desenhar um triângulo retângulo, vamos supor que ele é retângulo aqui nesse ângulo, esse é o ângulo de 90 graus dele. E vamos dar nome para os lados desse triângulo. Vamos dizer que esse lado mede P, esse lado mede Q, e esse lado mede R, onde P, Q e R são números primos. Vamos só lembrar um pouco o que são números primos. Nota que a gente vai dizer que N... A gente vai dizer que N... Vou definir somente para números naturais, porque lados são positivos, eu poderia definir para inteiros. Vou dizer que N é primo se acontece o seguinte: se N é maior que 1 e os únicos divisores desse número, ou seja, os únicos divisores de N são 1 e N. Então essa é a definição de números primos, número primo que a gente vai trabalhar. Nota que se eu tivesse pegado um número inteiro, a definição teria que mudar, né? Eu teria que incluir mais ou menos 1 e mais ou menos n, mas eu vou fazer só com esse caso. Bom, aí basicamente quando a gente está falando de triângulo retângulo, uma coisa que a gente tem que lembrar bastante é do Teorema de Pitágoras, né? Como que funciona o Teorema de Pitágoras aplicado no nosso triângulo aí? Nesse triângulo em particular, nota que a hipotenusa dele é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o Teorema de Pitágoras vai falar para a gente que P ao quadrado vai ser igual a Q ao quadrado mais R ao quadrado. Então, vamos trabalhar um pouco aí com essa equação, para ver o que acontece. A primeira coisa que a gente tem que observar é que dessa equação, primeiro fato relevante que sai disso aqui é que a hipotenusa é maior que os outros lados, né? Porque nesse caso, por exemplo, é fácil descartar o caso do triângulo equilátero. A gente não pode ter triângulos equiláteros retângulos, ou a gente chegaria no absurdo, né? Se todos os lados fossem P, por exemplo, ou seja, se fosse equilátero, o que ia acontecer é que você teria um triângulo desse jeito, sei lá, x, 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 retângulo aqui. Então, x quadrado seria igual a 2x quadrado, e aí x seria igual a zero. Isso aqui não pode acontecer. Então, o que isso aqui implica para a gente é que P é maior que Q e o P maior que R. Então, na verdade, essa setinha de implicação está no lugar errado, né? Estou aqui. Só para dizer que P é o maior lado desse triângulo retângulo. Pois bem, vamos trabalhar então essa equação. Vou escrevê-la de novo. A gente tem que P ao quadrado é igual a Q ao quadrado mais R ao quadrado. O enunciado do exercício, ele fala em número primo. Eu tenho um número primo muito em particular, que é o 2, né? Então, assim, eu vou considerar logo esse caso. Vou verificar o que acontece se um dos números for 2. Ou seja, se um dos números, eu vou começar pelo P, tá bom? Então, se P é igual a 2, acontece o seguinte: eu tenho 2 ao quadrado igual a Q ao quadrado mais R ao quadrado. Isso aqui implica que 4 é igual a Q ao quadrado mais R ao quadrado. Pois bem, nota que a gente já tinha lá chegado à conclusão que o lado que media P, ou seja, a hipotenusa, era o maior lado. Então, se um lado vale 2, quanto que podem ser os outros? Bom, eles
tem que ser primos e menores que 2, ou seja, não existe. Então, não existe QR. Então, não tem como funcionar. Então, P não pode ser 2, porque eu teria que achar Q e R primos menores que 2, e não existem primos menores que 2, já que eu estou pegando todos os números positivos. Conclusão disso aqui é que, já que P é um número primo, P tem que ser ímpar. Então já sabemos que o cateto, a medida do cateto é um número ímpar. Nota que a gente tem um outro caso a considerar ainda, a gente está vendo se um dos lados poderia ser 2, então a gente tem que considerar agora o caso em que um dos catetos vale 2, né? Então eu vou considerar, por exemplo, o lado que o Q vale 2, isso aqui é 2 ao quadrado mais R ao quadrado, ou seja, P ao quadrado é igual a 4 mais R ao quadrado. Muito bem. Nesse caso, nota que eu não vou considerar depois o caso em que o R é 2, porque é totalmente análogo, tá? Então, nesse caso aí, a gente trabalhando um pouco com essa igualdade, a gente chega ao seguinte, que P ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 4. E se a gente fatorar esse P ao quadrado menos R ao quadrado, a gente vai ficar que P menos R que multiplica P mais R, e isso aqui é igual a 4. Então, a gente tem uma nova equação para trabalhar. Nota que a gente tem que provar que não existe o triângulo, né? Então a gente tem que provar que essa equação aí não tem solução. Ela não pode ter solução. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos desenhar nosso triângulo como ele estava aqui, né? Nossa hipotenusa era P, os catetos eram Q e R, e a gente tinha chegado na equação P menos R, que multiplica P mais R, igual a 4. Pois bem, como esse P e R são números naturais, eles são uma fatoração do 4. E a gente tem as seguintes possibilidades, né? Eu posso escrever 4 como 4 vezes 1, ou então como 2 vezes 2. Então, esse produto de P menos R com P mais R, como ele é uma fatoração do 4, ele tem que ser um dos dois. Então, eu tenho dois casos. O primeiro caso aqui é quando P menos R é igual a 4 e P mais R é igual a 1. E eu tenho o segundo caso, que é quando P menos R é igual a 2 e P mais R também é igual a 2. Bom, vamos ver o que acontece em cada um desses casos, né? Começando aqui no primeiro, nota que se eu somar as equações, somando eu obtenho o seguinte. Eu vou somar, então, o P, vou ficar 2P, o R vai cancelar com R, o 4 vai somar com 5, então eu vou ficar com 2P igual a 5. Bom, 2P igual a 5 não tem solução, porque o meu P é um número inteiro. Então, isso aqui eu chego no absurdo matemático. Ou seja, não tenho um número natural que 2 vezes ele dá 5. A solução disso aqui, nota que a solução seria algo do tipo P igual a 5 meios. Mas esse cara aqui não é número natural. Então não funciona. Vamos partir para o outro caso agora. No outro caso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar de novo as equações. Quando eu somo as equações, eu vou ficar com 2P, vou ficar com menos R somado com R, que vai dar 0. Vou somar o 2 com 2, vai dar 4. Então 2P vai dar 4. Se 2P é igual a 4, então P é igual a 2. Então, ou seja, a única possibilidade é eu ter P igual a 2. Tá, mas eu já tinha o Q igual a 2. Se eu tenho o P igual a 2 também, volto na minha igualdade de Pitágoras. Então, o que eu tenho é 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais R ao quadrado. Ou seja, R tem que ser 0, mas R é lado de um triângulo. Então, não pode ser 0. Esqueci de desenhar o retangulinho ali. Ou seja, eu tenho outro absurdo. Então, isso esgota as possibilidades. O que a gente acabou de provar, então, é que você nunca pode ter um triângulo desse jeito. P, QR, com ele retângulo. Então, esse triângulo não existe. Então, por exemplo, se você quiser... agora você sabe desenhar algo que não existe, né? Esse desenho deveria apagar imediatamente que você terminar de fazer ele. Por exemplo, um triângulo de lados primos. 7
5, 3. Esse desenho é mais um desenho que não existe. Ou seja, você pode chamar isso aí de triângulo fantasma, se você quiser. Na verdade, não é um triângulo, né? Não tem essa definição. Bom, pessoal, isso aí eu espero ter dado uma ideia de como que a gente resolve a questão e principalmente de como que a gente mostra matematicamente que algo não existe. Uma das possibilidades é você supor que existe, fazer manipulações algébricas e chegar em absurdos matemáticos, ou seja, em coisas que são incoerentes. É isso aí, muito obrigado, tchau, tchau.